7. A barreira da comparação. Os outros são melhores do que eu. Bem cedo em minha carreira fui a um encontro com outros 3 líderes em Orlando, estado da Flórida, para trocar algumas ideias. Fui porque percebi que precisava me expor a maiores e melhores líderes, de fora do meu pequeno círculo de conhecimentos. Inicialmente me senti intimidado. À medida que conversávamos rapidamente, fui percebendo que não estava à altura deles. Suas organizações eram 6 vezes maiores que a minha, e as suas ideias eram melhores e mais numerosas. Senti que estava naufragando, contudo, apesar disso, me sentia estimulado. O motivo? Porque descobri que grandes homens estavam dispostos a compartilhar suas ideias. E eu estava aprendendo muito. Você somente poderá aprender com aqueles que estiverem à sua frente. Durante os primeiros 10 anos em que estava buscando ativamente meu crescimento pessoal, corri para compensar o tempo perdido. Tive que superar a barreira da comparação. Tive que aprender a lidar bem com o fato de estar fora de minha zona de conforto. Foi uma transição difícil, mas valeu a pena. 8. A barreira das expectativas. Achava que seria mais fácil. Não conheço nenhuma pessoa que pense que crescer seja algo rápido e que chegar ao topo seja fácil. Simplesmente não funciona deste modo. As pessoas criam a sua própria sorte. Veja como: preparo, crescimento, mais atitude, mais oportunidade, mais ação, fazer algo a respeito, igual sorte. Tudo começa com o preparo. Infelizmente, isso toma tempo. Mas aqui vai uma boa notícia. De acordo com Jim Rohn, você não pode mudar o seu destino da noite para o dia, mas pode mudar a sua direção. Se quiser alcançar os seus alvos e realizar o seu potencial, invista intencionalmente no seu crescimento pessoal. Isso mudará a sua vida, fazendo a transição para crescer intencionalmente. Quanto antes você mudar de uma atitude passiva para ativa com relação ao seu crescimento pessoal, melhor será para você, porque o crescimento aumenta e acelera se permanecer ativo neste propósito. Veja como fazer a mudança. 1. Faça a pergunta certa. No primeiro ano em que me envolvi no meu crescimento pessoal, descobri que seria um projeto de longa duração, para a vida inteira. Durante aquele ano a questão mudou de quanto tempo vai durar, para qual a distância que vou percorrer. Essa é a pergunta que você deveria estar fazendo a si mesmo agora, não que seja capaz de respondê-la neste momento. Iniciei essa caminhada de crescimento há 40 anos, e ainda não consegui. Mas ela o ajuda a determinar a sua direção ou a distância da sua caminhada. Aonde você quer chegar na vida? Que direção quer tomar? Qual a distância que imagina alcançar? Ao responder essas questões, você inicia a sua jornada de crescimento pessoal. O melhor que você pode querer da sua vida é fazer o máximo com o que lhe foi dado. Você o faz quando investe em si mesmo, quando tira de si mesmo o melhor. Quanto mais recursos, maior o potencial e o mais longe que deve tentar ir. Como meu pai costumava me dizer quando era criança, aquele é quem muito é dado, muito será cobrado. Dê o seu melhor,
para que você alcance todo o seu potencial. 2. Faça-o agora. Em 1974, assisti a um seminário de W. Clement Stone na Universidade de Dayton. O tema era ter senso de urgência. Stone era um magnata dos negócios que fez fortuna no setor de seguros. Sua palestra se chamava Faça-o Agora, e uma das coisas que ele nos ensinou foi, antes de sair da sua cama de manhã, repita Faça-o Agora 50 vezes. A última coisa que você deve dizer ao fim do dia, antes de dormir, é Faça-o Agora 50 vezes. Creio que havia aproximadamente 800 pessoas no auditório naquele dia, mas senti que ele estava falando diretamente comigo. Fui para casa e pelos próximos 6 meses eu realmente segui seu conselho. Repete as palavras Faça-o agora cedo de manhã e à noite, antes de dormir. Isso me deu um tremendo senso de urgência. O maior perigo que você enfrenta neste momento é a ideia de tornar o seu crescimento uma prioridade mais tarde, não agora. Não caia nesta armadilha. Recentemente li um artigo de Jennifer Reed na revista Sucesso. Ela escreve: poderia haver 2 palavras mais traiçoeiras. Mais tarde, como em vou fazê-lo mais tarde. Ou, mais tarde terei tempo para escrever o livro com que tenho sonhado pelos últimos 5 anos. Ou, ainda, sei que preciso dar um jeito nas minhas finanças, farei isso mais tarde. Mais tarde é uma daquelas palavras matadoras de sonhos. Um dos inúmeros obstáculos que construímos para sabotar as nossas chances de sucesso. A dieta que começa amanhã, a busca por um emprego que um dia começará, a busca pela realização do sonho que iniciará algum dia são exemplos de atitudes que se somam a outros bloqueios autoimpostos e nos mantêm presos no piloto automático. Por que fazemos isso conosco? Por que não tomamos uma atitude agora mesmo? Temos de encarar o fato, é mais fácil permanecer em terreno familiar, caminhos ainda não explorados são marcados por incertezas. Você já deu início a este processo quando começou a ler o livro. Não pare por aqui. Siga adiante. Tome posse de uma ferramenta que vai ajudá-lo no seu crescimento e aprenda com ela hoje. 3. Encare o fator medo. Recentemente li um artigo sobre os temores que impedem as pessoas de serem bem-sucedidas. Os próximos 5 pontos foram mencionados: medo do fracasso, medo de trocar o conhecido pelo desconhecido, medo de ficar sobrecarregado financeiramente, medo do que outros pensem ou digam, medo de que o sucesso o afaste dos outros. Qual desses medos mais o abala? A mim, o último, medo da alienação. Sou aquele tipo de pessoa que deseja agradar a todos, e quero que todos gostem de mim. Mas não importa qual medo mais lhe afete. Todos nós temos medos. E aqui vão as boas notícias, todos também temos fé. A pergunta que cada um deve fazer a si mesmo é: qual emoção vou permitir que prevaleça? A resposta é importante porque a emoção mais forte vence. Quero lhe estimular a fortalecer a sua fé e enfraquecer o seu medo. 4. Mude de crescimento acidental para intencional.
As pessoas tendem a entrar na rotina. Entram em uma trilha e não se esforçam para se libertar dela. Mesmo que esta as esteja levando na direção errada. Após um tempo, elas se ajustam, adaptam-se. Se aprenderem algo, é por um feliz acidente. Não deixe que isso aconteça com você. Se essa tem sido a sua atitude, faria bem em lembrar que a diferença entre uma trilha e uma cova é somente a sua profundidade. Como saber se você ficou preso à rotina? Dê uma olhada em algumas diferenças entre crescimento intencional e acidental. Crescimento acidental, crescimento intencional. Item planos começam amanhã, espera que o crescimento venha sozinho. Item aprende somente com os erros. Item confia na boa sorte. Item desiste facilmente. Item frequentemente cai em maus hábitos. Item fala demais. Item insiste em começar hoje. Item assume completa responsabilidade por crescer. Item frequentemente aprende antes dos erros. Item confia no trabalho duro. Item persevera. Item luta por bons hábitos. Item receoso, não arrisca. Item pensa como uma vítima. Item confia no talento. Item para de aprender após a graduação. Item age e completa a tarefa. Item assume riscos. Item pensa como um aprendiz. Item confia no caráter. Item nunca para de crescer. Eleanor Roosevelt uma vez disse: a filosofia de uma pessoa não é expressa por meio de palavras, é expressa pelas escolhas que ela faz. Modelamos a nossa vida e o nosso eu a longo prazo. O processo continua pela vida toda. E as escolhas que fazemos são, em última análise, de nossa total responsabilidade. Se você quiser desenvolver o seu potencial e se tornar a pessoa que foi criada para ser, precisa fazer mais do que somente viver a vida e ter a esperança de aprender o que for necessário. Deve sair da rotina e tomar posse das oportunidades de crescimento como se o seu futuro dependesse disso. O motivo? Porque ele realmente depende. Crescimento não acontece por acaso nem para mim, nem para você ou qualquer outra pessoa. Você deve buscá-lo.